João capítulo 21, do versículo 15 até o 18, diz assim a palavra de Deus: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. Vai ter algumas versões que vai estar aí, Simão Bar Jonas, porque Bar significa filho. Então, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos lá no 18. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Fecha os seus olhos, abre o teu coração, deixa a sua Bíblia aberta, porque enquanto eu vou falando aqui, o Espírito Santo vai falando aí na cadeira. Amém? Em nome de Jesus, fecha os seus olhos. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor Deus querido, porque tua palavra é santa, ela é poderosa. Meu Deus, tua palavra é alimento para as nossas almas. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Glórias ao teu nome pela tua palavra, Senhor. Te peço nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei de todo o universo. Toda a terra está cheia da tua glória, e nós queremos, Senhor, que nessa santidade, Pai querido, através dessa pureza, está escrito: segui a todos e a santificação, porque sem a qual ninguém servirá ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Pai querido, esteja agora agindo no nosso meio, Senhor, de forma tremenda, de forma poderosa, de forma gloriosa. Opera, Senhor, no meio de nós e fala no nosso coração, em nome de Jesus. Assenta dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos amados, era este o último encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com Pedro, aqui na terra. Pedro havia andado com Jesus, Pedro havia visto os milagres de Jesus. Em um momento de fraqueza, Pedro chegou até a negar Jesus. Pedro havia visto a morte de Jesus. Pedro presenciou o sofrimento de Jesus até a cruz.
Pedro testemunhou a ressurreição de Jesus. E agora Pedro está aqui diante desse texto, frente a frente, com o Mestre Jesus, na hora de uma despedida, no momento de seu último encontro com Ele aqui na terra. Aquele era um momento de despedida. Jesus e Pedro poderiam conversar ali muitos assuntos, mas naquele momento Jesus faz uma simples pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus poderia ter falado naquela hora sobre a igreja. Não sei se os irmãos sabem, mas durante todo o ministério de Jesus aqui na terra, com Pedro, Jesus esteve preparando Pedro para pregar no dia de Pentecostes, e aquela poderia ter sido uma grande oportunidade de dar para o Pedro os últimos toques do que falar no dia de Pentecoste. Mas Jesus não quis tocar no assunto do sermão de Pentecoste. Pedro, tu me amas? Jesus poderia ter falado sobre a igreja. Jesus poderia ter falado sobre a sua vinda. Jesus poderia ter falado sobre a liderança da igreja, como que ficaria sem a presença dele, ele voltando para o céu. Jesus poderia ter falado sobre a família de Pedro, que era muito importante no apostolado. Jesus poderia ter falado sobre qualquer outra coisa. Porém, Jesus insiste em fazer por 3 vezes a Pedro na mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Quero aproveitar aqui e perguntar para os irmãos: o que nós aprendemos com Deus a respeito do amor? Em primeiro lugar, o amor é a marca principal do cristão. No Evangelho de João, capítulo 13, foi onde Jesus lavou os pés dos discípulos. No verso 35, os discípulos agora com os pés limpos, escutam da boca de Jesus, Jesus dizendo: nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se estiverdes com os pés limpos. É isso? Não. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, o que é um discípulo? Jesus nos responde essa pergunta em Mateus 10, 25, quando ele disse que basta ao discípulo ser como o mestre. Então o discípulo é aquele que deseja ser igual ao seu mestre. Você já desejou ser igual a Jesus Cristo? Você já pensou, aproximando o portão da sua casa: hoje eu vou entrar na minha casa como Jesus Cristo entraria? A grande prova de que nós somos discípulos de Jesus é o fato de existir em nossas vidas o amor de Deus. Então seremos conhecidos como discípulos se amarmos nossos irmãos. Quem não ama o seu irmão
não é reconhecido nem por Deus, nem pelas pessoas e nem pelo diabo, como discípulo de Jesus. Quando Jesus insiste em perguntar a Pedro por 3 vezes a mesma coisa, Jesus queria ensinar a Pedro que só através do amor ele iria ser reconhecido como discípulo. Só através do amor ele iria vencer. Só através do amor ele iria conseguir progredir verdadeiramente na vida. Meus irmãos, só através do amor nós vamos conseguir prosseguir e termos vidas avivadas. 1 Coríntios, capítulo 16, no verso 14, está escrito: todos os vossos atos sejam feitos com amor. O amor, irmãos, nos faz suportar. O amor, segundo Efésios capítulo 4, verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu acho muito interessante essa recomendação aqui de Paulo, porque Paulo nos manda suportar. Isso sempre chama a atenção. Paulo nos manda tolerar, aguentar o nosso irmão em amor. Irmãos, nós vivemos num mundo onde muitos casais não se toleram, não se suportam e vivem em função de brigas, em função de conflitos, e terminam muitas vezes com a separação. Irmãos que não suportam irmãos, pais que não suportam filhos, filhos que não suportam pais. É interessante que Paulo não nos manda aceitar uns aos outros em amor, ele manda tolerar. É diferente de aceitar. Aceitar é engolir sem mastigar, mas tolerar é aguentar, é suportar em amor. Você sabia que é comprovado pela ciência que se você ir até uma lagoa com uma panela e pegar da água fria de uma lagoa e pegar um sapo naquela lagoa e põe aquele sapo dentro da água fria da temperatura da lagoa e pega esse sapo já foi feita essa experiência, pega esse sapo na água da temperatura da lagoa e leva para dentro da sua casa, dentro da panela, põe no fogão, acende o fogão no fogo baixo e deixa o sapo ali naquela água. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham? Ajuda? Hein? Irmãos, quando acende o fogo, a água a princípio esquenta um pouquinho, o sapo dá uma olhada e pensa assim: esquentou, hein? Está esquentando. E a água vai esquentando e o sapo vai inchando, o sapo vai se adaptando àquela água que vai esquentando, começa a soltar
aquelas bolinhas, daí a pouco o sapo está todo inchado e ele está morto, inchado e feliz ali dentro da panela. Mas, no mesmo experimento, fizeram o seguinte: foram lá na lagoa, pegaram uma panela de água e pegaram o sapo, só que não puseram na água, levaram a panela até o fogo e acenderam o fogo e puseram a água para ferver. E quando a água estava fervendo, borbulhando, jogaram o sapo lá para ver o que acontecia. O sapo bateu na água e pulou fora. Na hora, pastor, o que nós aprendemos com isso? O que isso tem a ver com a pregação de hoje? Nós aprendemos que muitos de nós, cristãos do século 21, em nossa grande maioria, sofremos da síndrome do sapo fervido. Temos muitas dificuldades para perceber as armadilhas do diabo à nossa volta e nos convencendo a viver uma vida vazia de amor. A coisa está esquentando, nós estamos morrendo lentamente, a água vai fervendo até chegar à temperatura do inferno, e nós não saímos da posição que muitas vezes, ignorantemente, nós assumimos perante as pessoas, e cada vez vamos ficando mais acostumados com absurdos dentro dessa imensa panela, cuja temperatura de água vai esquentando até ferver e ser tarde demais. E tal qual o sapo, vamos morrendo às vezes espiritualmente, aos poucos, como aquele sapo lá na água que estava mornando, inchados e felizes. A falta de amor vai nos fazendo adaptar a nossa vida. No início, a gente não olhava para a cara do irmão, a gente tinha caráter pelo menos de assumir, mas depois, aí a pouco, está até abraçando quem não suporta, porque está se adaptando a este mundo. E a Escritura diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, o mundo precisa de nós. Ainda que meio chamuscados, e às vezes até um pouco queimados, mas o mundo precisa de nós vivos. Diga assim: é melhor estar no mundo, é melhor estar na igreja, vivo, queimado, mas vivo, do que estar no inferno, inchado e condenado. Irmãos, Paulo declara aqui em Filipenses 3:8 que o amor é um ato de sacrifício. Ele diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele declara algo importante, que por Cristo nós devemos estar prontos a perder. E ele diz aqui: por amor a Cristo, perdeu muitas coisas, e depois descobriu, Filipenses 3:8,
depois descobriu que eram coisas insignificantes, coisas irrelevantes, coisas sem importância, por causa de algo mais importante, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo que ao seguir a Cristo, nós perderemos alguns irmãos. Por causa de Cristo, nós perderemos alguns amigos. Sabia disso? Que na verdade, nunca foram irmãos, ou talvez nunca foram amigos, porque se foi por causa de Cristo que te largou, não era seu amigo de verdade. Mas ganharemos algo muito melhor e maior: a amizade e o amor de Deus, a salvação, a vida eterna. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jacó, irmãos, desejava muito casar com Raquel. O seu amor era tão grande que ele trabalhou 14 anos para ter Raquel como esposa. Quem ama se sacrifica. Lembro também de Abraão, que amava tanto a Deus, que ele foi capaz de abrir mão do seu único filho, para Deus. Quem ama faz um sacrifício. Fala para o irmão que está do seu lado aí: quem ama faz um sacrifício. Mas nós estamos vivendo no mundo da síndrome do sapo fervido. A vida está acabando com ele. Ele está sofrendo para valer, mas ele não grita: Deus tem misericórdia de mim. Lembre-se que Deus te ama, e Ele já fez um sacrifício por cada um de nós. A morte de Jesus na cruz, que nós comemoramos hoje, através da Santa Ceia do Senhor, e bem o fazemos, e parabéns a vocês que aqui estão, e que conosco participam dessa live, enquanto tantos canais estão sintonizados agora na carne, estão celebrando a festa do pecado, em homenagem a Satanás. Nós celebramos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A morte de Cristo, irmãos, na cruz, foi a maior prova de que nós somos amados por Deus. O tamanho do nosso amor a Deus é medido pelo tanto que nós somos capazes de nos sacrificar por Ele. Tem um poema que eu procurei nas minhas enciclopédias, revirei meus livros, procurando o autor, mas ninguém sabe dizer o autor desse poema, mas eu trouxe ele aqui para vocês. Ele diz o seguinte: a inteligência sem amor te faz perverso, a justiça sem amor te faz implacável, a diplomacia sem amor te faz hipócrita, o êxito sem amor te faz arrogante, a riqueza sem amor te faz avarento, a docilidade sem amor te faz servil, a pobreza sem amor te faz orgulhoso, a beleza sem amor te faz fútil, a autoridade
autoridade sem amor te faz tirano, te faz covarde. O trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade sem amor te humilha. A oração sem amor te faz carnal. A lei sem amor te escraviza. A política sem amor te faz egoísta. A fé sem amor te faz fanático. A vida sem amor não tem sentido. Eu conheço uma história de uma garota que sofreu um acidente e ela ficou paraplégica. E vejam bem, depois de muito tratamento, ela evoluiu para as muletas. Ela já era uma mocinha e estava ali, mas ela sofria com aquelas muletas e ela não queria mais fazer. Ela estava a ponto de desistir da tal da fisioterapia. E um certo dia, quando seu pai insistia com ela, Alisson, para que ela continuasse o tratamento, ela virou para ele, largou a muleta, abraçou ele, que pendurou no pescoço dele, e falou: papai, o senhor não me ama do jeito que eu sou, porque eu não quero mais sofrer fazendo essa fisioterapia. O senhor não me ama mais, papai. E aquele pai, compreendendo a tristeza e a frustração da sua filha, ele abraçou-a longamente, chorou com ela e depois disse: sim, minha filha, o papai te ama muito como você é, mas tem uma coisa que o papai precisa te dizer: eu te amo demais, eu te amo como você está, mas eu te amo muito mais para permitir que você continue na situação que você está. Irmãos, eu conto essa história para vocês, para dizer que Deus ama cada um de nós exatamente como nós somos, cheios de imperfeições, cheios de falhas, como latas vazias. Deus nos ama. Deus nos ama cheios de pecado. Deus nos ama cheios de carnalidade. Deus nos ama cheios de mentiras. Deus nos ama. Diz a Bíblia que antes de nos amar, Ele já nos conhecia. Ele nos ama até mesmo quando estamos sendo pressionados pelas mais diversas tentações. Ele ama quem está no carnaval agora. Mas escute uma coisa: Deus nos ama cheios de falhas, sobrecarregados de pecado. Ele nos ama porque Ele aceitou-nos em Jesus, perdoando-nos de todos os nossos pecados. Todavia, Ele nos ama demais para permitir que nós continuemos do jeito que nós estamos. Sabe aquele povo que está ali na Andradas,
daqueles jovens, cada uma daquelas pessoas são pessoas maravilhosas, pessoas pelos quais Deus chora de amor. Mas Deus os ama mais, muito mais, para poder permitir com que eles vão para o inferno, agindo daquela forma. Quantos entenderam o mistério, digam amém. Deus me ama, mas Ele não ama aquilo que me prejudica. Deus me ama, mas Ele não ama aquilo que vai me levar para o inferno. Deus me ama. Como eu disse para a missionária essa semana, a igreja aceita todos, mas a igreja de Cristo não aceita tudo. Por isso hoje, as amorosas mãos de Deus estão estendidas sobre este local, em direção às nossas vidas. Eu não vou negar que também estão em direção a Sapucaí, em direção ao Sambódromo, no Rio de Janeiro, ou em alguma cidadezinha do interior de nosso país. As amorosas mãos de Deus estão estendidas para nos receber como filhos, para limpar nossas manchas e sujas do pecado, para nos dar vestes limpas, para escrever o nosso nome no livro da vida, para nos dar sandálias novas para os nossos cansados pés. Deus nos ama tanto a ponto de estar preparado para colocar de volta um anel de autoridade nas nossas mãos. Deus nos ama tanto para nos dar um coração cheio de amor, vestes brancas, vestes limpas. Quantos desejam? Aleluia, aleluia. E eu quero dizer que esse vídeo vá, e se porventura há alguém que nos assiste agora ao vivo, e que passou, e vem desde sexta-feira, no carnaval, ou que passou por todos os dias, e não está ao vivo nessa hora, nessa live, eu quero dizer que Deus te ama, e Ele te ama tanto. Ele não te ama menos porque você foi para o carnaval, mas Ele te ama tanto que Ele não quer que você continue no carnaval. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé, quero convidar o corpo diaconal para trazer aqui no altar a Santa Ceia do Senhor. Eu me lembro nesta hora, aqui neste altar, de quando o filho pródigo estava voltando para a casa do pai. E quando ele chegou na casa do pai, irmãos, o coração humano, ele é tão duro. Quando se fala de amor, o coração humano, ele rejeita, ele não aceita as condições impostas por Deus.
Por isso Jesus contou a história do filho pródigo. Ele vinha lá de terras longínquas. Ele não ia pecar, ele já tinha pecado. Ele não ia gastar, ele já tinha gastado. Ele não ia perder a sandália, ele já tinha perdido. O anel já tinha ido embora. As roupas tinham virado trapo. Mas mesmo assim, o amor de Deus é tão grande que Ele está pronto. Deus não se sente no prejuízo em te dar novamente um anel. Deus não se sente no prejuízo em nos dar novas sandálias. Acha ruim quem quiser. Tem gente que quer ser secretário da Santíssima Trindade. Tem gente que quer ser o chefe da despensa de Deus. Deus dá a quem Ele quer. E quem era o irmão mais velho para achar ruim? Deus quis dar vestes novas. Não eram limpas, eram novas. E se Ele quis dar, é dele, por Ele, para Ele todas as coisas. E Deus quer nos dar nessa noite. Eu quero convidar o pastor Antônio para que esteja aqui conosco. E antes do pastor Antônio orar, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Porque antes de orarmos, consagrando os elementos, eu gostaria de orar, nos consagrando ao Senhor. Eu gostaria que você parasse, pensasse um pouquinho agora, no tamanho do amor de Deus. Escutasse Deus dizendo para você: filho, filha, eu te aceito, eu te amo tanto, a ponto de não aceitar que você continue vivendo como você está vivendo, doente, com a alma ferida, sobrecarregado com o fardo de pecado, destinado a ir para o inferno. Filho, eu quero mudar a tua vida. Eu quero tirar as máculas, as manchas de você. Deus nessa noite restaura a autoridade aqui nessa hora. Deus restaura a autoridade de filho, a autoridade espiritual. Deus restaura agora as posses, em nome de Jesus. Pai, nós viemos aqui nessa noite adorar o Teu nome, Senhor. Ah, que maravilha! Enquanto louvávamos ao Senhor, parecíamos que estávamos flutuando e que íamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Que glória! Mas agora, Senhor, estamos aqui pensando nas nossas mazelas. Estamos aqui pensando, ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós precisamos aprender com o amor do Senhor. Senhor, não nos deixe cair nas armadilhas do diabo, que vai nos enganando, até sermos sapos
mortos, fervidos, mas que ao contrário disso, nessa noite, Senhor, conforme diz a tua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor não aceita o vício, mas aceita o viciado, mas não aceita que o viciado continue na situação de viciado, porque Ele o ama. O Senhor aceita o pecador, o Senhor ama o pecador, mas não aceita que o pecador continue na condição de pecador, porque o Senhor o ama. Meu Deus, e agora em nome de Jesus, derrama o teu sangue sobre nossas vidas, e ainda que os nossos pecados estejam, ó Deus amado, agarrados em nossas almas, como carmesim agarrado ao tecido, ou vermelhos como a escarlate, que possamos, ó Deus querido, termos nossas almas mais alvas do que a neve, e brancas como a lã, enquanto o Senhor ministra em nosso espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra toda maldição da lei. Está escrito em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. E agora, Senhor, no nome de Jesus, eu oro pedindo a Ti, Senhor, que quebre toda a maldição, que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Perdoa os pecados, Senhor, cura as enfermidades espirituais e físicas, em nome de Jesus, e que o mover do Senhor seja a nossa vida agora, em nome de Jesus. Aleluia.